Louvado seja o nome do Senhor. Não tenha medo. Deus está do seu lado. Sinta que Ele está muito perto. Ele conhece a sua aflição, conhece a sua angústia e conhece a sua dor. Mas existe um tempo necessário para cada momento da nossa vida. E depois, Deus prepara a novidade para você. Creia nisso. Deus cuida de você. Deus cuida de cada detalhe da sua vida. Então descansa, querido irmão. Descansa na fidelidade de Deus. Abra um sorriso. Ser crente é sorrir no meio da aflição. Ser crente é sorrir durante a prova. Ser crente é sorrir crendo que Ele vai agir, mesmo quando tudo parece que se fecha à sua volta. Mas Ele cuida. Saiba que Ele cuida de cada detalhe. Saiba que Ele cuida de cada pormenor da nossa vida. Nosso Deus é um Deus zeloso, fiel e, acima de tudo, é um Deus detalhista. Um Deus misericordioso, perdoador, compassivo. Um Deus de amor, de graça e de misericórdia. Então comece a sorrir. Ser crente é aprender a sorrir durante o processo. Ser crente é aprender a sorrir durante o agir de Deus no meio da crise e da prova. Ele está aqui. Aí onde você está, Ele se encontra também. Agradeça a Deus. Agradeça ao Senhor dos Exércitos. Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu, porém, não serás atingido. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Ser crente é confiar a tal ponto que você seja capaz de sorrir no meio da prova. Ser crente é confiar a tal ponto que você seja capaz de declarar e de profetizar vitória no auge da crise. Ser crente. O mundo hoje está carente de crentes. Não daqueles que se intitulam crentes. O mundo está carente de verdadeiros cristãos, de verdadeiros crentes, que são aqueles que aprendem a descansar no meio da prova, no meio da crise e em meio à angústia. Eles sorriem, eles adoram, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Quando eu entendo que minha vida é dele, é para ele e foi feita por ele, eu entendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E existe um propósito na vida do crente. E é necessário que eu e você entendamos, enxerguemos e alcancemos esta palavra.
O nosso Deus, ele não é um Deus fajuto, um Deus incompleto, um Deus imperfeito, semelhante aos homens. O nosso Deus, ele tem um plano perfeito. A própria Bíblia nos ensina que o caminho de Deus é perfeito. Inclusive, ele vai à nossa frente, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando portas de bronze, despedaçando trancas de ferro. Então, nesta noite, neste início de semana, nesta noite de segunda-feira, 30 de maio de 2022, eu tenho um convite para te fazer. Aprenda a sorrir em meio à prova. Aprenda a sorrir em meio à crise. Aprenda a adorar, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não haja alimento nos celeiros, nem vacas nos currais, e as ovelhas tenham sido arrebatadas do aprisco. A Bíblia nos ensina: todavia eu me alegrarei. Ora, eu me alegrarei, eu exultarei no Deus da minha salvação. O crente, ele tem uma verdadeira contracultura que causa verdadeira perplexidade no mundo. Porque o crente adora, mesmo quando tudo não vai bem. O crente adora, mesmo quando o mundo está em crise. O crente adora, mesmo quando a situação não é a melhor possível. Precisamos entender que Deus está preparando, forjando. Deus está verdadeiramente moldando um vaso novo em nossa vida. E esse processo envolve quebradura, esse processo envolve recomeço, e esse processo envolve modelagem, arestas aparadas, remodelação. Isto traz à tona a nova criatura. Deus trabalha na sua vida e na minha para fazer de nós novas criaturas. Fazer de nós verdadeiros adoradores, que são aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Mas isto começa no momento em que eu entendo, como João capítulo 3, versículo 30, menciona para nós: convém que Ele cresça e eu diminua. Convém que Ele cresça e o Alexander diminua. E para que o Alexander diminua, existe um trabalho de Deus. Existe um agir do Espírito Santo. Existe um princípio do Senhor em ação que se chama cruz. É na cruz que nós vencemos. É na cruz que nós crescemos. É na cruz que nós amadurecemos. É na cruz que nós verdadeiramente permanecemos. Jesus Cristo foi tão claro quando ele disse: aquele que quiser vir depois de mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, é na cruz que Deus vai mudar a sua história. É na cruz,
É claro que a nossa carne quer fugir da cruz. O próprio Jesus Cristo passou por experiência similar e ele orou e ele disse: Pai, se possível fosse, passa de mim esse cálice, sem que eu o beba, mas que seja feita a tua vontade. Então que nesta noite eu e você possamos orar e dizer que seja feita a sua vontade. Porque convém que ele cresça. E quando eu entendo isto, eu aprendo a sorrir em meio ao processo. Porque a nova criatura está sendo formada, a nova criatura está sendo preparada, está vindo à luz. Enquanto a velha criatura é aniquilada. Que nesta noite possamos juntos anunciar a palavra de Deus. E eu conto com você. Será que você pode me ajudar compartilhando? Será que você pode me ajudar convidando outras pessoas para ouvirem a palavra de Deus? Será que você pode, comigo, alcançar mais vidas? Vamos compartilhar juntos? Você que me acompanha pelo Instagram, use este aviãozinho, esta setinha, e dispare todos os convites que puder, para alcançarmos juntos a maior gama possível de pessoas. Porventura, se você está comigo ao vivo pelo Facebook, faça o mesmo, compartilhando a transmissão ao vivo e alcançando assim outras tantas pessoas que, através daquela plataforma, também nos acompanham. Mais tarde você pode me ajudar ainda, curtindo, se inscrevendo no canal no YouTube e também compartilhando a transmissão, compartilhando o vídeo que deixo sempre à disposição em nosso canal. Contudo, irmãos e irmãs em Cristo, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. É necessário que venha o reino e que seja feita a sua vontade, assim aqui na terra, como ela é feita nos céus. Coloque a sua vida a serviço, à disposição do reino de Deus, a fim de que seja feita a vontade do Senhor na sua casa, a fim de que seja feita a vontade do Senhor na sua família, a fim de que seja feita a vontade do Senhor em cada área da sua história. Somos vasos nas mãos do oleiro, e os vasos existem com um propósito. Você tem um propósito, você tem um chamado. Nilda Reis, Fabiane Mota, Vera Lúcia, Josefa Salvina, Francivânia, Thelma Silva, Antônio Antunes, Daniane Melo, Tata Silva, Ana Belo, Elisângela Duarte, Sandra Costa, Maricilda Miranda, Eliane Pereira, Ana Caroline, Cidinha Batista dos Santos, Israelma Lustosa, Jaciara Oliveira, Mariana Monteiro, Vanusa Costa, Isa Fashion, do Carmo Peixoto, Lucédia de Brito, Érica Araújo, Thalita Montielli, Francinete Ferreira. Deus tem um propósito na sua vida. Não tenha dúvidas disso, mas este propósito passa por um processo. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito para a sua casa. Deus tem um propósito para a sua história. Mas este propósito passa por um processo. E durante o processo, eu preciso entender que eu enfrentarei lutas. Durante o processo, eu preciso entender que eu vou passar por desafios. Durante o processo, eu preciso entender que eu vou enfrentar crises. Flavinha, seja bem-vinda. Deus abençoe você. E em meio a essas crises, eu também vou enfrentar batalhas. Aprenda a sorrir em meio ao processo, porque a alegria no Senhor é a nossa força. Contudo, queridos, eu quero trazer uma palavra para a nossa meditação na noite desta segunda-feira. Preste muita atenção. Entenda o que a Bíblia nos revela. Entenda o que a Bíblia nos mostra a respeito
de guerra, de luta, de prova. O que a Bíblia nos mostra a respeito do nosso adversário. Sim, temos um adversário. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra o sangue. Nossa luta não é contra o nosso vizinho, contra o nosso patrão, contra o político, contra o governante, contra a oposição. A nossa luta não é contra quem quer que seja aqui na terra, feito de carne e sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades. Simone Ribeiro, seja bem-vinda, Deus abençoe você. A nossa luta é contra as potestades que operam nas regiões celestiais. Então, é necessário aprender a lidar com isso. Haverão aflições? Sim. A gente tem falado tanto sobre aflições nas últimas lives, estão todas gravadas e à disposição para que você possa assisti-las, caso não tenha feito ainda. No mundo teremos aflições, Jesus disse isso. Janete Moreira, bem-vinda, Deus abençoe. Falamos sobre isso quando falávamos a respeito da sensação de dor, porque aflição é sentimento persistente de dor física ou moral. Sabe, queridos, Jesus, ele deixa muito claro, isso está registrado em João 16:33. No mundo vocês terão aflições. No mundo vocês terão esse sentimento persistente de dor física e moral. Mas tenham bom ânimo. Nós precisamos aprender a ter bom ânimo porque ele venceu, ele teve bom ânimo. Jesus foi um homem. Sim, foi um homem. 100% Deus, mas também 100% homem. Que soube entender o caminho da cruz em sua vida. E assim, caminhou na presença do Pai. Ele e o Pai sendo um. E ele venceu. Ele venceu o mundo. Sabe, queridos, mas tem gente querendo vencer o mundo no grito. Leila, seja bem-vinda, Deus abençoe. Tem gente querendo vencer o mundo no berro. Tem gente querendo vencer o mundo no braço. Jesus venceu o mundo, mas não foi assim. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu o mundo na força do Senhor. Sabe por quê, queridos? Nosso grande adversário, o inimigo, o opositor, o adversário das nossas almas, ele não tem medo de nós. Sabia disso? Tem gente achando que vai botar o capeta para correr com a sua careta. Capeta não foge de careta. Sabe aquela careta que o camarada faz assim como se ele fosse muito santo? Os fariseus faziam isso. Os escribas faziam isso. E Jesus dizia que eles eram sepulcros caiados. Por fora, belos. Por dentro, apodrecidos. Aqueles fariseus, aqueles escribas, aqueles homens da lei, aqueles homens do sinédrio, as autoridades eclesiásticas, por assim dizer. Isabel Cristina, bem-vinda, Deus abençoe. Eles queriam ganhar numa careta, como se o inimigo fugisse de careta. Sabe aquela careta, aquela capa, aquela falsa santidade? Amados irmãos e irmãs, o capeta não foge de careta. O capeta não corre de gritos. Tem gente querendo expulsar demônio gritando. Valquíria, seja bem-vinda, Deus abençoe. O inimigo não tem medo de grito. O inimigo não tem medo de careta. O inimigo não tem medo de ritual. O inimigo não se assusta e nem se surpreende com discurso. Rosana, seja bem-vinda, Deus abençoe.
Gilberto Bispo, bem-vindo, Deus abençoe. O capeta não foge de careta. E tem gente fazendo uma careta assim, eu estou me santificando. Eu estou me consagrando. Eu estou verdadeiramente em jejum. Eu estou... Ora, Jesus veio e disse, vós quando jejuares, lava o rosto para que ninguém perceba que você está em jejum. Amanda Félix, bem-vinda, Deus abençoe. Eu fico imaginando aqui, talvez aqueles mais exaltados até deixassem de escovar os dentes, só para parecer que estavam em jejum, para que de longe já sentissem o aroma desagradável do estômago vazio. Não, lava o rosto, porque ninguém tem que saber se você está em jejum, se você está se consagrando, se você está fazendo alguma coisa, algum propósito. Quando você ofertar, não saiba uma mão o que a outra fez. A mão direita colocou, que a esquerda não saiba. Capeta não foge de careta. Capeta não se impressiona com a atitude que eu possa vir a ter. O capeta, ele não se surpreende, ele não se sente impactado com nada que eu venha resolver. Ele não vai ficar assim apavorado por causa do meu discurso ou por causa da minha consagração. Nathalie Santos, bem-vinda, Deus abençoe. E a Bíblia revela isso de uma forma tão clara, quando apresenta aqui uma diferença entre Paulo e uns certos exorcistas. Eu vou falar sobre isso, capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, um texto muito conhecido e que sempre chama a minha atenção. Porque aqui fica muito claro que não é com discurso, não é com título, não é com ritual, não é com blá 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 e não é com careta. O capeta não foge de careta. Eu já vi tanta gente tentando fazer diversas situações. Mislene Magalhães, bem-vinda, Deus abençoe. Como se o diabo fosse se surpreender, se apavorar, se assustar com alguma coisa que eu possa fazer. Querido, só tem uma coisa que faz o inimigo correr. É o nome de Jesus. A única coisa capaz de fazer o inimigo bater em retirada é o nome de Jesus. Se a minha vida for pautada a serviço de Cristo, então o inimigo bate em retirada. Caso contrário, ele não está nem aí. O capeta não foge de careta. Eu vejo que tem tanto crente mal informado, achando que por isso ou por aquilo, por um uso, por um costume, por um ritual, por uma prática, por uma consagração, não é através de uma vigília, não é através de um jejum, não é através de uma consagração, não é através de nenhum tipo de campanha que eu vou vencer o império das trevas. Mas é pelo nome de Jesus. Se vós estiverdes em mim e eu em vós, diz o Senhor, pedireis o que quiseres, e assim vos será feito. Queridos, é necessário que nós entendamos. Eu quero convidar você, Daniel Bale, bem-vindo, pastor, Deus te abençoe. Eu quero convidar você a vir comigo numa análise clara da palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Você vai ver Paulo de um lado e de outro lado. Aqui é um comparativo muito importante. E de outro lado você vai ver alguns exorcistas. Detalhe. Os exorcistas estavam diante de uma ritualística, cheios de títulos, cheios de uma série de prerrogativas, e o diabo não estava nem aí para eles. Contudo, Paulo sequer precisava estar presente, mas bastavam enviar os seus aventais, seus lenços, seus utensílios de uso pessoal, e estes colocavam o inimigo e os demônios para bater em retirada. Porque o capeta não foge de careta. O capeta não foge de grandes estruturas. Tem gente tão preocupada em criar estruturas, mas isso não causa nenhum tipo de impacto no império das trevas. Betânia Gomes, bem-vinda, Deus abençoe. O que causa impacto no império das trevas é o nome de Jesus. Márcia das Graças, seja bem-vinda, Deus te abençoe.
o que causa impacto no império das trevas e põe o diabo para correr, é o nome de Jesus. E se o nome de Jesus não for a referência da minha vida, o inimigo não sai. Jesus mandou os discípulos, e houve uma certa legião que os discípulos não foram capazes de expelir. E Jesus então foi até lá e expulsou. E os discípulos perguntaram: por que não fizemos? Por que não pudemos? E Jesus disse: porque esta aqui não sai se não for por jejum e oração. Ou seja, se você não estiver na presença dele, o jejum e a oração tem um único propósito: quebrantamento, mortificação da carne, anulação da velha natureza. Se ainda estiver viva em mim a velha natureza, se ainda estiver atuante, se ainda estiver presente, se ainda estiver de forma forte, o inimigo não se impressiona. Ernestina Alves, bem-vinda, Deus abençoe. Vem comigo para a palavra, Atos capítulo 19. Patrícia Teixeira, bem-vinda, Deus te abençoe. Atos capítulo 19. Examine esta palavra com muito cuidado. Deus, versículo 11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Atos 19, 11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Lenços e aventais de uso pessoal de um homem de Deus eram capazes de curar e de expelir demônios. Mas havia alguns judeus exorcistas ambulantes, profissionais, que tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Não é o Jesus a quem eu sirvo. Aqui está a questão. Eu esconjuro-vos no nome de um Jesus a quem Paulo prega. Não o Jesus a quem eu sirvo. Não o Jesus perante a face de quem eu estou. Não. É o Jesus a quem Paulo prega. Não é o Jesus que está aqui, é o Jesus que está lá. Não faça a obra de Deus em nome de um Jesus que está lá. Drica Nascimento, bem-vinda, Deus abençoe. Tem gente querendo fazer a obra em nome de um Jesus que está lá. Sabe o que aconteceu? Eram 7 esses exorcistas ambulantes. Profissionais, carteirinha assinada. Tinham até credencial. Eram 7 esses homens. Eles eram filhos de um sacerdote chamado Seva, sumo sacerdote. E sabe o que aconteceu? O diabo deu neles. Olha o que o diabo respondeu para eles. Queridos, aprenda esta lição. O capeta não foge de careta. Os caras chegaram lá: nós te expulsamos, nós esconjuramos você, em nome do Paulo a quem, do Jesus a quem Paulo prega. Nós mandamos você embora em nome daquele Jesus a quem Paulo prega. E o endemoniado falou assim: peraí, eu conheço Jesus e eu sei quem é Paulo, mas vocês são quem mesmo? Eu conheço Jesus. O demônio conhece Jesus. O demônio sabe quem é Paulo, mas o demônio não reconheceu quem eram aqueles exorcistas ambulantes. Será que o demônio conhece você? Será que o demônio sabe quem você é? Ou ele não te reconhece? E o diabo deitou e rolou em cima deles. Diz o texto no versículo 16 que o possesso saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que eles, desnudos, fugiram daquela casa. Ou seja, deixou os 7 envergonhados, feridos e pelados. Envergonhados, feridos e pelados. E tem muito crente hoje em dia sendo envergonhado, ferido e ficando pelado. Por quê? Está fazendo a obra em nome de um Jesus de lá e não de um Jesus de cá.
Paulo servia a Jesus verdadeiramente. Quando ele pregava, quando ele abria a boca, quando ele ministrava, ele falava de um Jesus daqui. A ponto dos seus lenços, a ponto dos seus aventais de uso pessoal serem enviados. E a graça do Senhor era tal na vida dele que os espíritos malignos saíam e as enfermidades eram curadas. Você tem feito a obra em nome de um Jesus que está lá ou de um Jesus que está aqui? É por isso que nós precisamos entender que no processo eu tenho que ter fé. O crente é aquele que aprende a sorrir no meio da prova. Paulo aprendeu isso. Em meio a naufrágios, apedrejamentos, açoites com varas, quantas vezes, julgamentos, perseguições. Mas ele aprendeu o quanto importa sofrer pelo nome do Senhor. Girlene, Deus te abençoe. Bem-vinda. E você? Já entendeu? Que não adianta fazer a obra em nome de um Jesus que está lá. Eu preciso fazer a obra em nome de um Jesus que está cá, aqui. Esconjuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Não. Eu mando o demônio embora em nome do Jesus a quem eu sirvo. Eu mando o demônio embora em nome do Jesus que habita em mim. Eu mando o demônio embora no nome do Jesus que é o dono da minha vida. Querido, não se iluda. Tem muito crente achando que o capeta tem medo da sua careta. Sabe aquela careta de santidade? Eu sou mais santo que os outros. Eu sou melhor que eles. Eu sou mais querido por Deus do que eles. Eu sou mais importante, eu sou alguém, eu sou alguma coisa, eu não sou ninguém. Sem Ele eu não sou nada. Jesus disse tão claramente, sem mim nada, 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 nada podeis fazer. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O capeta não foge de careta. E tem muito crente fazendo careta de santo. Careta de escolhido. Careta de ungido. Eu sou ungido do Senhor. Eu sou escolhido de Deus. Assim eram os fariseus, assim eram os escribas, assim eram os homens do Sinédrio. Sueli Ferreira, bem-vinda, Deus te abençoe. E para Jesus, eles não passavam de uma raça de víboras. Não são as prerrogativas, não são os títulos, não são as medalhas, as credenciais, não são as carteirinhas, não são as nomenclaturas que vão me levar a vencer o inferno. Mas se eu levantar a minha voz, em nome do Jesus a quem eu sirvo, no nome do Jesus que habita em mim, no nome do Jesus a quem a minha vida pertence, não há capeta que permaneça de pé. Mas cuidado, tem gente chegando com uma careta de santidade, tem gente chegando com uma careta de formalidade. Cristiane Soares, bem-vinda, Deus abençoe. Uma falsa santidade e achando que vai botar o capeta para correr. Quem vai sair correndo é ele, envergonhado, ferido e pelado. Quem vai sair correndo é ele. Capeta não foge de careta. Sabe, queridos, conversando com uma irmã hoje de Brasília, eu dizia para ela, realmente o inimigo tem
levantado a Capetolândia inteira contra nós. E eu dizia para ela, mas o inimigo não foge quando a gente faz careta. Ele foge quando a gente se rende ao nome de Jesus. Ele foge quando a gente está na presença do Senhor dos Exércitos. Ele foge quando a gente obedece àquele que era, que é e que há de vir. O inimigo recua quando eu estou na presença. O inimigo recua quando eu estou no centro da vontade do Senhor. Paulo estava exatamente no centro da vontade de Deus para a vida dele. Silene Sena, bem-vinda, Deus abençoe. Sabe quando é que o inimigo vai bater em retirada? Quando você estiver exatamente no centro da vontade de Deus. Sabe quando é que o inimigo vai bater em retirada? Exatamente quando você estiver onde Deus quer que você esteja, fazendo o que Ele quer que você faça. O inimigo só recua quando você invoca o nome do Senhor a quem você serve, e não de um Deus que está longe. Ele recua diante de um Deus que está perto. Esconjuro-vos, diziam aqueles 7 exorcistas ambulantes, no nome do Jesus a quem Paulo prega. Jesus a quem Paulo prega. O demônio foi ainda tirar uma onda com a cara daqueles caras e disse assim: eu sei quem é Jesus, conheço Paulo, vocês são quem mesmo? Sabe, queridos, uma coisa eu tenho visto: o inimigo precisa saber quem eu sou. Não porque eu sou importante, mas porque eu represento o Senhor dos Exércitos nesta terra. O inimigo precisa saber quem eu sou. O inimigo sabia quem Paulo era. O inimigo precisa saber quem eu sou. Mesmo que ele bote lá no inferno, eu costumo dizer que lá no centro da Capetolândia tem um retrato, tem lá uma galeria dos procurados, e tem um retrato meu com certeza dizendo: procura-se vivo ou morto, e deve ter uma recompensa ali para o capeta mais endemoniado que tiver e puder me trazer, vivo ou morto, capturado. Não importa. O que interessa é que eu seja verdadeiramente conhecido no inferno. Sabe por quê? Jesus, ele não precisava fazer nenhum tipo de estardalhaço para botar o capeta para correr. Os apóstolos também não. Paulo, bastava mandar os lenços. Pedro, a sua sombra, bastava passar por ali a sombra dele. Wendel, seja bem-vindo, Deus abençoe, missionário. Então por que tem tanto crente se tornando exorcista ambulante? Porque está falando a respeito de um Jesus a quem fulano prega. E não um Jesus a quem serve. Não um Jesus a quem obedece. Não um Jesus na presença de quem está. E aí? Você tem feito a obra em nome de um Jesus que está lá? Ou em nome de um Jesus que está aqui? Que esta palavra possa te fazer pensar, meditar, refletir e se curvar, como tem feito comigo. Gabriela Rocha, bem-vinda, Deus te abençoe. Anota isso. Capeta não foge de careta. Não adianta fazer cara feia. Eu estou em consagração, em campanha, eu estou em jejum e oração, eu estou em nisso e naquilo, se você não estiver na presença. Se você não estiver na presença, o inimigo não vai recuar. Querido Arlênio, bem-vindo, Deus te abençoe. Se você não estiver na presença, o inimigo não vai recuar. Jânio Vitorino, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Se você não estiver na presença dele, o inimigo não vai recuar. O capeta não foge de careta de crente.
O capeta bate em retirada quando o nome de Jesus se faz anunciar. Márcia Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. E o nome de Jesus se faz anunciar quando eu realmente... Simônia Souza, bem-vinda, Deus abençoe. O nome de Jesus se faz anunciar quando eu realmente me coloco em espírito e em verdade para fazer a vontade do Pai. E aí, você tem feito a obra como estes, Ariane Toledo, bem-vinda, Deus te abençoe, como estes exorcistas ambulantes? Esse texto de Atos 19, a partir do versículo 11, ele traz um ensinamento muito impactante. Até o versículo 17, poucos versículos, Atos 19, de 11 a 17. Daiane Rodrigues, bem-vinda, Deus abençoe. Os exorcistas estavam esconjurando o espírito maligno em o nome de Jesus, a quem Paulo prega. Você está tentando fazer a obra em nome do Jesus que Alexander, Alênio ou algum outro pastor prega? Ou você está fazendo valer em nome do Senhor dos Exércitos, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e o dono da sua vida? Paula Bispo, bem-vinda, Deus te abençoe. Cristiane Alves, bem-vinda, Deus abençoe. Eu e você precisamos fazer a obra em nome do Senhor, que é o nosso dono. Pimentel, bem-vindo, Deus abençoe. E com esta palavra eu quero orar com você. Porque se você clamar aquele que vive e reina para sempre, mas o Deus que está aqui, Ele vai te ouvir. Agora, se você clamar e erguer a sua voz em nome do Senhor que alguém prega, as coisas não vão acontecer. As coisas não vão acontecer. P. Oliveira, Nadia Nani Rodrigues, bem-vindas, Deus abençoe. Mas eu quero orar com você nesta noite, para que nós possamos viver como Cristo quer que vivamos, porque só assim o inferno baterá em retirada. Alessandra, bem-vinda, Deus abençoe. O capeta não foge de careta. Não adianta querer fazer cara de santo, cara de crente, cara disso, cara daquilo. O capeta só foge por causa do nome de Jesus. E se esse Jesus for o rei da sua vida, o inimigo bate em retirada. Pai, muito obrigado por todas estas vidas que estão conosco ao vivo, em ambas as redes sociais, bem como por estas cujos nomes estão escritos nos cadernos de oração. Eu apresento, Pai, cada vida, cada família, cada parentela, cada ministério, tanto daqueles que estão conosco como destes. Em nome de Jesus. Pai, completa a tua obra. Glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome na vida de cada um destes. Em nome de Jesus. Cura os enfermos. Traz emprego para os desempregados. Traz restauração para os lares despedaçados. Traz resposta para as causas na justiça, para os processos, para as documentações em análise. Traz, Senhor Deus, a direção para os ministérios. Traz, Pai, a resposta para aqueles que estão deprimidos, para aqueles que estão aflitos, para aqueles que estão perdidos. Traz, Senhor Deus, uma palavra de vitória e de salvação para aqueles que estão perdidos, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Senhor Deus, completa a tua obra e que o teu nome seja glorificado e o inimigo seja envergonhado. Pai, socorre-nos e nos ajuda a verdadeiramente andarmos do modo digno da vocação para a qual fomos chamados. Não obstante, Senhor, tu tens um propósito para cada um de nós e é durante este caminhar que nós precisamos aprender a sorrir.
Xanda Souza, Deus abençoe. É durante esse propósito que nós precisamos aprender que a alegria no Senhor é a nossa força. Lidiane, seja bem-vinda, Deus abençoe. Desperta, Senhor Deus, e traz de volta o sorriso do teu povo, a alegria, a certeza de que o Senhor cuida, o Senhor sustenta, o Senhor é fiel e Ele não nos desampara. Ensina-nos, Pai, através desta palavra, a erguermos a nossa cabeça e dizermos: Pai, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Como o próprio Jesus orou na chamada oração do Pai Nosso. Pai, completa a tua obra na vida de cada um destes amados e amadas que estão conosco, tanto ao vivo quanto nos cadernos de oração. Pai, eu creio, num Deus de milagres. E a Bíblia fala, neste texto que lemos, que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Senhor Deus, eu te peço nesta noite que o Senhor faça milagres extraordinários no meio deste povo. Este povo que se chama pelo teu nome e que se encontra aqui reunido, ainda que de forma telepresencial. Carol, seja bem-vinda. Antônio Queiroz, bem-vindo. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Senhor Deus, eu creio num Deus que opera milagres, mesmo nos dias de hoje. Não obstante, tantos séculos terem passado, Deus não mudou. O mesmo Deus que agiu por intermédio de Paulo, o apóstolo, age por nós. E eu creio em milagres extraordinários. Mas é necessário compreender que esses milagres só acontecem no momento em que nós falamos de um Deus, não de lá. O Jesus a quem Paulo prega, a quem fulano prega, a quem fulano diz. Não. O Jesus a quem eu sirvo. O Jesus na presença de quem eu estou. O Jesus com quem eu ando. O meu amigo. O meu Pai. Deus, muito obrigado. Completa a tua obra na vida de cada um. Eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos, não vou me estender, não vou tomar mais o seu tempo. Cristina Araújo, seja bem-vinda. Deus abençoe. Deus cuida de nós. Mas não se esqueça, capeta não foge de careta. Não pense que Deus vai fazer alguma coisa se você não tiver relacionamento com Ele. Sabe qual era o segredo para que os milagres acontecessem? Milagres extraordinários. Milagre já é uma coisa espetacular. Agora imagina, Atos 19:11, a Bíblia fala em milagres extraordinários. Deus fazia por intermédio de Paulo. O que é que Paulo tinha que eu não tenho? Relacionamento com Deus. Intimidade com Deus. É isso que precisamos. Sabe de quem o capeta foge? O capeta foge de quem tem intimidade com Deus. O capeta não foge de careta. O capeta foge de quem tem intimidade com Deus. Jesus tinha intimidade com o Pai, então onde ele chegava o capeta batia em retirada. O capeta foge de quem tem intimidade com Deus. Se você quer que o inimigo bata em retirada na sua vida, tenha intimidade com Deus. Tenha afinidade com Deus. Tenha amizade com Jesus. Eu já começo o meu dia falando com Ele. Eu encerro o meu dia falando com Ele. E às vezes levanto à noite e procuro falar com Ele. Sou melhor? Não, não sou melhor do que ninguém. Mas reconheço que não sou capaz. E que preciso dele. Capeta não foge de careta. Mas foge de quem anda com Jesus. Deus te abençoe. Fique com Deus. Na graça e na paz do Senhor.
Um forte abraço, uma boa noite, uma ótima semana. E a gente se encontra amanhã. Dose dupla. Sim, fiquei um bom tempo, digamos assim, de férias, porque não haviam convites para ministrar em lives. Mas amanhã vamos ministrar. Eu vou até deixar aqui o IG da missionária, que vou ministrar na live amanhã às 16 horas. Tá aqui, missionária Luzia Cardoso. Às 16 horas começa a live, eu devo entrar por volta das 16h30, 17 horas. Não perca. Obrigado por me seguir, Nadia Nani. Deus te abençoe. Amanhã às 16 horas estarei com a missionária Luzia Cardoso e estarei novamente à noite aqui ministrando com vocês. E depois estaremos juntos nos próximos dias, se o Senhor assim nos permitir. Deus te abençoe. Fique com Deus, na graça e na paz do Senhor. Um forte abraço, uma ótima noite, um bom descanso, uma excelente terça-feira. E até lá, se Deus quiser. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Shalom Adonai. Deus abençoe. Tchau, tchau.